Olá, comunidade, boa noite. É uma alegria imensa estar com você mais uma vez, fazendo um programa do Auri. Toda noite aqui na telinha da TV Metrópole, a gente está sempre juntos, segunda a sexta, 9h30 da noite, juntos com você. É só alegria para cima, trazendo as melhores personalidades do nosso estado, pessoas do mais alto gabarito da nossa sociedade e também pessoas que popularmente conhecida e vem bater sempre um papo legal com a gente. E hoje nós vamos trazer uma pessoa bem especial, porque é um médico que vem trazer assuntos importantes, que talvez do interesse de muitas pessoas que não têm o acesso a essas informações. Nós vamos com esse papo aqui com o doutor Idelbrando Mota Filho, urologista, que é lá da Santa Casa, vai bater um papo com a gente. Bem-vindo, doutor. Doutor Idelbrando, seja bem-vindo, obrigado por ter vindo, por ter atendido o nosso convite. É um prazer e uma honra para nós aqui ter você com a gente. Boa noite, Auri. Para mim, na verdade, é que é uma honra poder estar aqui e a oportunidade de poder falar com você e falar com o seu público. É importante a gente ter essa oportunidade de levar uma mensagem sobre saúde do homem, num mês como esse, que é um mês importante para a gente falar disso, que é o mês de novembro. O urologista, ele é um médico que cuida somente de homem ou cuida de mulher também? Auri, essa sua pergunta ela é muito importante, porque o urologista ele é popularmente famoso por ser o médico do homem e por cuidar da próstata. Mas o urologista, ele cuida também de algumas doenças que acontecem com as mulheres. O urologista ele é responsável pelas doenças de todo o trato urinário. Então a gente cuida das doenças renais, das doenças da bexiga, e rim e bexiga a mulher também tem. Então tumores renais, por exemplo, está dentro do âmbito de cuidado do urologista. Tumores de bexiga, ou às vezes cálculos renais, que também acontece em homem e mulher. Mas, como eu lhe falei, nós somos mais famosos... Porque quando se fala de urologista, né, vem na sua mente que é o médico do homem, né? E, na verdade, se você trata esses órgãos que as mulheres têm, né, consequentemente, vocês também atendem pacientes mulheres, né? Perfeitamente. Exato, porque não é só a próstata, né? Vocês tratam também doenças em outros órgãos, de rins, uretra, né? Me fala aí, antes da gente entrar nesse mérito aí, doutor, eu queria saber um pouquinho de você. Por que você é médico? Você já é de uma família de médico? Você resolveu se tornar médico? Por quê? Essa pergunta sempre me fazem. E eu tenho muito orgulho de dizer que meu pai é médico. Meu pai é médico e é urologista. É o doutor Idelbrando Mota, que tem quase 40 anos de medicina. E eu tive um grande professor em casa. Eu me considero alguém muito privilegiado por conta disso, porque foi ele que me ensinou e me mostrou esse caminho. Mas algo que eu falo com muita segurança e com muita verdade mesmo, é que eu sou médico porque eu tenho vocação e eu tenho convicção disso. Tá? E isso eu acho que é muito importante, porque no momento que a medicina ela é um sacerdócio, a gente cuida de vidas, a gente cuida daquilo que é o bem mais precioso do ser humano. Se você faz isso com carinho, com amor, você vai fazer bem, vai ajudar as pessoas, que na verdade é o nosso principal fim. Então, eu tenho esse privilégio do meu pai ser médico, e já vem de família esse dom, essa vocação por cuidar e ajudar as pessoas, e isso para mim é um motivo de grande orgulho. Pois é, doutor, teve uma época em que a medicina realmente era um verdadeiro sacerdócio, né? As pessoas faziam por amor a medicina, mas teve um período aí que você não tinha nem nascido naquela época, mas eu lembro ainda, foi naquela época mais ou menos dos governos militares, a medicina foi muito enaltecida, os médicos se tornaram como muitos poderosos, ganharam muito dinheiro, ficaram muito ricos, e mudou essa coisa do sacerdócio, né? A partir daí, não nessa sua geração, mas numa geração ainda antes da sua,
o cara estudava medicina para ficar rico, né? Hoje eu acho que não tem mais teve algum tempo atrás, talvez, não sei se você sabe, você é filho de médico, mas era mais ou menos assim. Você é médico hoje em função desse sacerdócio, de servir, de ajudar pessoas, de salvar vidas, ou é médico porque quer ter uma profissão lucrativa? Eu sou médico pelo sacerdócio e por gostar de gente, de cuidar de pessoas. Eu acho que isso é algo fundamental. Sem dúvida nenhuma que a questão financeira, Auri, é algo que todos nós precisamos, certo? Afinal de contas, todos nós temos compromissos e enfim, a vida secular, a vida essa vida, mas não só na medicina, daí eu levo isso, na verdade, além. Quando você faz algo que você gosta, e quando você faz algo por um bem maior, né? Não só por questão de dinheiro, em qualquer atividade profissional. Exatamente. Se você faz por amor, porque gosta, você não faz em função de dinheiro, você termina sendo mais bem sucedido financeiramente do que aqueles que fazem as coisas por dinheiro. Exatamente. Na verdade, é a consequência daquilo que você faz. Perfeito, está perfeito. Na verdade, a questão financeira é algo que vem como consequência. Não é algo que a gente foca. E se você parar para pensar, tem uma coisa muito interessante, e falando de medicina em si, imagina o seguinte, para você virar, por exemplo, um especialista, você sabe, para você ser urologista, sem nenhum tipo de especialização, você sabe quanto tempo leva para formar um urologista? Mas eu não sei, sinceramente eu não sei, eu tenho uma ideia, né? Eu imagino que em torno de 12 anos, 10, 12 anos. Você foi exatamente no ponto. Por quê? São 6 anos de faculdade, com mais 5 anos de residência. E aí você sai como urologista. Mas, na verdade, hoje, só urologista, quando você procura, você tem um problema, você quer aquele médico que é especialista, por exemplo, na próstata, ou aquele médico que faz uma determinada cirurgia, que é algo mais específico. Para você formar-se como algo mais específico, você às vezes, além desses 11 anos, você precisa ficar, às vezes, mais 3, 4, 5 anos fazendo o que a gente chama de subespecializações. Então, se você às vezes colocar na balança, no ponto de vista financeiro, aí é onde eu queria chegar, tudo aquilo que você investiu, se você fosse pensar em outras profissões, você estaria ganhando muito mais do que como médico, entendeu? Então é por isso que... porque até mesmo um investimento muito alto na medicina, o estudante de medicina hoje, né? Passar 10 anos estudando, pagando caríssimos, escolas caras, né? Tudo, tem que fazer até, às vezes, estágios fora, em outros países, né? Você teve alguma experiência, doutor, em outros países, como estudante ou como médico? Eu tive como médico, no final da minha formação. Eu terminei as especializações até urologia, depois eu fiz mais 2 anos de uro-oncologia, que na verdade é aquele urologista que cuida da parte dos tumores urológicos, então todos os cânceres relacionados à urologia, bexiga, rim, próstata, testículo, e no final disso eu fui para a França, então eu passei quase 1 ano na França, fazendo um fellow clínico, já como médico, já como especialista, numa área específica da urologia, que é a cirurgia robótica e cirurgia minimamente invasiva. Então, foi uma experiência muito, muito bacana em todos os aspectos, né? Por ter a oportunidade de conhecer a França e uma nova cultura, um novo país, mas também a maneira como eles operam, pegar ali as técnicas. Eu fiquei na Clinique Saint-Augustin, em Bordeaux, e é uma cidadezinha maravilhosa, e lá tem 2 grandes mestres, Dr. Thierry Pechot e Dr. Richard Gaston, que foram urologistas que começaram o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, tá? Que foi no início a cirurgia por videolaparoscopia e depois a cirurgia robótica. Então, foi uma experiência, assim, muito bacana. Mas você hoje faz a cirurgia robótica aqui no Ceará? Sim. Na Santa Casa? Não. Na Santa Casa não. Na Santa Casa nós temos um serviço de urologia que, modéstia à parte, nós fazemos
praticamente tudo, só não cirurgia robótica, tá? Nós somos um grupo na Santa Casa, composto por 20 urologistas, cada um focado numa área específica da urologia. Então, nós abrangemos lá desde o tratamento de cálculos renais, desde o tratamento da urologia feminina, que você muito bem perguntou, tratamento de todos os tumores urológicos, cirurgias por vídeo, cirurgias minimamente invasivas, via endoscópica, por dentro do canal da uretra, cirurgias percutâneas, né? A única coisa que nós não temos é o robô, porque na realidade, para operar cirurgia robótica, você precisa dessa ferramenta, que é o robô. E nele nós só temos em um único hospital aqui em Fortaleza, por enquanto. É que é um equipamento que deve ser caro, então. Por isso, é um equipamento que importado. E também profissionais para usá-lo também não tenha tantos também aqui, né? Exatamente. Para você chegar a fazer cirurgia robótica, existe todo um caminho que você precisa percorrer até o momento de você estar apto a operar com robô. Pois é, o médico urologista, ele também cuida a questão faz cirurgia também de fimose, né? Fimose, geralmente, quando fala em fimose, a gente pensa em criança, né? Mas adultos também têm esse problema de fimose, precisa algum procedimento cirúrgico em algum caso, não? Como é que é isso aí? Excelente pergunta. Eu vou aproveitar e puxar um gancho para uma situação importante, que é do câncer de pênis, tá? A gente sabe hoje que um dos fatores de risco para o câncer de pênis é a falta de cuidado de higiene com o pênis, né? E ter fimose, ou seja, não conseguir expor a glande, é exatamente uma das causas desses problemas, porque, principalmente naqueles pacientes, às vezes, mais idosos, que às vezes têm vergonha ou que não têm acesso ao médico para poder ter essa informação, eles têm dificuldade de expor a glande e de fazer a limpeza da glande, da cabeça do pênis. E daí desenvolvem câncer de pênis, tá? E no nosso estado, do Ceará, é um dos estados do Brasil que mais tem câncer de pênis. Mas existe, eu não sabia nem que existia câncer de pênis, existe. Existe câncer de pênis. E é por conta da falta de higiene. Sim. Você sabe qual é? A coisa mais importante para você não ter câncer de pênis? Água e sabonete. Água e sabonete, são simples. Água e sabonete. Lógico que existem outras coisas, por exemplo, o HPV, tá? O HPV é um vírus sexualmente transmissível que causa verrugas genitais e também entra como um dos fatores de câncer de pênis, tá? Mas ele não é o principal. Então, na verdade, isso é até uma coisa importante da gente aproveitar um momento como esse de falar, porque se fala muito de próstata, porque próstata é o tumor mais comum no homem. Exato. Mas se esquece do tumor de pênis. O tumor de pênis ele é algo que é negligenciado. E, como você muito bem perguntou, sobre a fimose. Quando a gente opera, às vezes, um paciente mais velho, a gente, às vezes, até previne que ele tenha. Não se faz fimose para prevenir câncer de pênis, certo? Mas acaba tendo como um fim secundário isso daí. Mas a fimose... Por que a fimose, geralmente, né, a criança nasce com a fimose, né? Perfeito. Geralmente. Né, aí, com o tempo, ele vai ficando normal, né? Vai voltando ao normal, com o tempo, aí alguns meses, até 2, 3 anos, eu acho que é até por aí, não é isso não? Deixa eu lhe explicar. E o adulto, por que Então, vamos falar da criança primeiro, certo? Nós temos aí, para esse intervalo, nós temos aí uns 30 segundos. 30 segundos? Não, eu sei que eu falo às vezes um pouco demais. Não, mas a gente pode no retorno também, nós temos ainda o segundo bloco, a gente pode ainda continuar nesse tema, ok? Tranquilo. A criança, toda criança nasce com a fimose, que a gente chama fimose fisiológica. Na maioria das crianças, com o passar do tempo, até os 2 a 4 anos, essa fimose ela vai sumir. Existem algumas coisas que a gente faz para que isso aconteça. Então, na criança, é esperado que o bebê ele nasça com a glande toda coberta, com o que a gente chama de fimose fisiológica. E isso, com o passar do tempo, acaba melhorando. No adulto já é uma situação um pouco diferente. Talvez a gente possa tratar um pouco mais no próximo bloco. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho disso aí. Pois é, pessoal, estou conversando aqui com o doutor Idelbrando Mota Filho e vamos para um pequeno intervalo, né? Nosso intervalo aí com nossos grandes cantores, aí nossa banda, nosso grande mestre, Maestro Júnior, Paulo Renato. Você pintou como um sonho, eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor,
acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso, a gente pensa na hora, passa de noite assim. Amor não tem que ser uma história, o princípio e fim. É isso aí, de volta o programa do Auri com o nosso querido Dr. Idelbrando Mota Filho, urologista. E você me falou que o água e sabonete é a melhor prevenção para o câncer de pênis. Isso aí, gente, eu falo, Ori, com muita tranquilidade e, na realidade, essa é uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Maior prevenção para o câncer de pênis é justamente você fazer o que a gente chama de higiene da sua genitália de uma maneira adequada, né? Água e sabonete, de uma maneira super simples, expor, né, a glande e fazer isso daí. Existem outros fatores de risco, como, por exemplo, o HPV, que na realidade é um vírus que se contrai como uma doença sexualmente transmissível. E existe inclusive uma vacina que é feita na rede pública para as crianças antes da exposição ao vírus, tanto os meninos quanto as meninas, porque o HPV também está relacionado com o câncer de colo do útero, mas a limpeza e a adequação ali da região do pênis é super importante. Doutor, vamos falar um pouquinho do toque, né? Esse é o grande problema, né? Para muita gente ainda. Existe ainda preconceito, uma série de coisas, mas vamos tocar uma música antes de você falar do toque. Vamos para cima, né? Para relaxar aqui. Você vê que o toque, né? Você já fez exame de toque? Você faz, né? Todo ano? Cada 6 meses? Eu ainda não fiz, preciso estar até comentando aqui com o Mestre Júnior sobre isso, né? E é importante que a gente faça. Você ainda não tem 40 anos, né? Eu tenho 47 anos. Tá certo, tá na hora. Eu preciso ir e vou. Ok, pra cima. Baião de Dora, composição minha com o poeta José Augusto Moita. Dora, eu fiz um baiãozinho que você adora. Vem logo pra mim, mas vem sem demora. Volta pra casa, não deixe esfriar. Dora, vem que o desejo de ti me invade meu peito. Reclama cheio de saudade, amor verdadeiro eu tenho pra te dar. Dora, deixa que eu faço feijão com arroz para apimentar o amor de nós dois. Paixão é o tempero que vai completar. Dora, vem esquentar nossa cama vazia. Tomou minha calma e acaricia meu corpo carente de te amar. Dora, eu fiz um baiãozinho que você adora. Vem logo pra mim, mas vem sem demora. Volta pra casa, não deixe esfriar. Dora, vem que o desejo de ti me invade meu peito. Reclama cheio de saudade, amor verdadeiro eu tenho pra te dar. Dora, deixa que eu faço feijão com arroz para apimentar o amor de nós dois. Paixão é o tempero que vai completar. Dora, vem esquentar nossa cama vazia. Tomou minha calma e acaricia meu corpo carente de te amar. Oh, Dora, fiz um baião pra você. 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 Show! Esse é o grande Paulo Renato. Gostou, doutor, da música do Paulo? Excelente, excelente. Mas ele já está na hora, né, dele fazer o toque. Tá na hora. Isso é uma pergunta boa, né? Quando que você deve ir pro urologista? Na verdade, ir pro urologista não significa necessariamente fazer o toque. Você deve ir pro urologista para cuidar da sua saúde como um todo, tá? Então, existe uma recomendação muito atual da Sociedade Americana de Urologia de se fazer uma primeira visita a partir dos 40 anos de idade. E, nesse momento, colher um primeiro PSA. Você sabe o que é o PSA, Auri? Esse eu faço todo ano. Pronto, o PSA é o exame de sangue. Né? O PSA é o exame de sangue que ajuda a gente a identificar
o câncer de próstata. E então você ter um primeiro exame ali, a partir dos 40 anos, que vai servir como o valor de base para o teu acompanhamento. O PSA é quem vai dar referência se você deve ou não fazer toque ou não tem isso? Não tem muito isso, Não, na né? verdade, porque qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia? É que se faça o toque na população em geral, juntamente com o PSA, a partir dos 50 anos de idade. E naquela população específica onde tem fatores de risco para o câncer de próstata, a gente deveria antecipar isso daí para os 45 anos. Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Que aí também é outra pergunta importante. O principal fator de risco é a história familiar. Quando a gente fala de história familiar, o que causa o maior risco é parentes de primeiro grau. Então o que vale é se você teve um tio, ou se você teve você teve um irmão ou um pai que teve câncer de próstata. Um tio, por exemplo, não vale, tá? Uhum. Outra coisa é a própria idade. À medida que a gente fica mais velho, aumenta a chance de câncer de próstata. E outra situação é a raça negra, né? Então a gente sabe que as pessoas de raça negra, elas têm um câncer de próstata que é às vezes mais agressivo e também que ele pode surgir antes do que a população em geral. Outros fatores de risco têm sido cada vez mais estudados, como por exemplo a dieta rica em gorduras e a obesidade. Você sabia disso? A obesidade também aumenta a chance de câncer de próstata. Eu sempre ouvi dizer que obesidade é uma doença hoje, é uma patologia, né? É uma epidemia. É uma epidemia, né? Eu diria até talvez uma pandemia. Pois é, aí a melhor forma, assim, doutor, das pessoas se prevenir mesmo contra, além dos exames, de procurar urologista, assim, na sua vida diária, no seu dia a dia, o que é que ele deve fazer? A alimentação, uma boa alimentação, atividade física, isso vale para prevenir o câncer, não só o câncer de próstata, mas qualquer câncer? Vale com certeza. Na verdade, desses fatores de risco, ou seja, das coisas que eu elenquei aqui, que aumentam a chance de câncer de próstata, história familiar, raça, idade, não tem o que ser mexer, concorda comigo? Isso daí é uma coisa intrínseca, você nasceu com isso. O hábito de vida, de aumento de uma dieta rica em gorduras e a obesidade, isso é algo que a gente pode intervir do ponto de vista mais efetivo. Tá? Então, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, sem dúvida nenhuma que atividades físicas e uma dieta adequada e qualidade de vida reduz sim a chance de câncer de próstata. Existe dados estatísticos aqui no Brasil, no Ceará, no Brasil, assim, com relação ao câncer de próstata, assim, de cura, né? É um câncer que tem cura ou que... Me explica aí como é que... O câncer de próstata, como é que está hoje, estatisticamente falando, nessa perspectiva da pessoa ser curada? Excelente. As estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é que esse ano de 2020 a gente tenha mais de 65 mil casos de câncer de próstata no Brasil. O câncer de próstata, ele é o tumor mais frequente no homem, com exceção dos tumores de pele. E também é um dos tumores que mais mata. O que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes? Na realidade, a nossa principal arma é o diagnóstico precoce desses pacientes. Auri, quando nós diagnosticamos um tumor de próstata na sua fase inicial, dependendo da fase, se for bem inicial mesmo, nós temos chances de cura de até 90% com os tratamentos que nós temos hoje. Tá? Nós temos tratamentos muito eficazes, ou seja, estou dizendo para você que de cada 10 pacientes que a gente trata no estágio inicial, até 9 podem ficar curados da doença. Isso é algo muito importante. Então, ou seja, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado salvam vidas. Por isso essas visitas elas são importantes. Quando a gente diagnostica, por outro lado, já uma doença em estágio avançado, aí a gente fica numa situação um pouco mais difícil. Nós temos tratamentos eficazes, e uma coisa importante de quem lida com oncologia, que é o que a gente faz no dia a dia, é manter a esperança das pessoas. Nós temos tratamentos eficazes, mas nós ficamos um pouco mais limitados quando a gente fala do ponto de vista de cura.
Fala-se de câncer, tumor benigno, tumor maligno. Como é que é isso aí? Isso existe também no câncer de próstata? Olha só, câncer é um tumor maligno, tá? O que a gente tem na próstata, na realidade, e que acontece com todos os homens, é a hiperplasia prostática benigna. Então, à medida que a gente fica mais velho, a próstata ela vai crescendo. E esse crescimento da próstata é a hiperplasia prostática benigna. Isso acontece em todos os homens e, na realidade, isso pode nunca causar sintomas. Isso é totalmente diferente de câncer de próstata. O câncer de próstata é quando nós temos uma alteração molecular na célula e que a gente desenvolve a célula tumoral e daí a gente tem um crescimento descontrolado dessa lesão. E daí se forma um nódulo e um tumor maligno. E esse tumor, ele leva à morte do paciente porque essas lesões, elas saem da próstata e elas acabam se espalhando para o organismo. E daí, isso aí é o momento que o câncer de próstata é traiçoeiro. Porque na fase inicial, quando o tumor ele está na próstata e ele é passível de cura, ele não dá sintomas. Ele passa a dar sintomas quando ele está na sua fase avançada. Então, quando o paciente já chega com sintomas de câncer de próstata avançado, aí a gente já fica um pouco mais limitado. É mais complicado, né? Esse é o grande problema, né? Porque não tem um sintoma. Mas nenhum, assim, nenhuma coisa mais simples. Na fase inicial, ele não dá sintoma. Eu vou te explicar por quê. A próstata, de maneira muito básica, é dividida basicamente em duas zonas, tá? A zona mais periférica da próstata, que é onde 70% dos tumores nascem. Ou seja, a maioria dos tumores nasce na zona periférica da próstata. Daí tem duas coisas importantes. Essa zona periférica é o lugar onde a gente sente pelo toque. Então daí a importância do toque retal. Porque a gente pode suspeitar da presença de um câncer de próstata, certo? E a segunda coisa importante é, como ele nasce na periferia e o canal da urina passa no meio da próstata, você não tem sintoma urinário no início. Os sintomas urinários que a maioria dos homens sentem à medida que ficam mais velhos, eles são causados, na grande maioria das vezes, pela hiperplasia prostática benigna. Por quê? Porque a região onde o canal da urina passa é na região central da próstata, que é justamente a região que cresce na hiperplasia prostática benigna. É por isso que chama-se de câncer de próstata, que é um câncer, é uma doença traiçoeira, né? Que as pessoas não... Se eles não tiverem esse tipo de prevenção, desse exame, toque, essas coisas, se ele tiver um câncer, para ele sentir os sintomas, né, ele já está num estado avançado e já corre sérios riscos, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, obrigado por ter vindo, muito obrigado mesmo, eu agradeço de todo o meu coração, mas infelizmente nosso tempo é pouco. Quem sabe, noutra ocasião, a gente vem concluir aqui, porque eu sei que você tem muitas informações para passar para o nosso público. Muito obrigado, doutor. Auri, eu gostaria de agradecer na verdade, a oportunidade de poder estar aqui, de falar aí para as pessoas, de levar essa mensagem de saúde do homem. E pode contar comigo, nós estamos à disposição. Ok, meu irmão, obrigado, hein? Sucesso para você sempre. Um abraço. Maestro Júnior, Paulo Renato, contatos para shows. Leve todos os ritmos para a sua confraternização de final de ano. Maestro Júnior, liga 986054472. Paulo Renato, 859-8851-3067. E todos os sábados eu estou ali no Sirigado da Avenida Barão de Estudante, Sirigado da Barão. E eu agradeço de todo o meu coração, mente e força, o carinho de sua audiência, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada vez mais a sua vida. Durma bem, sonhe com os anjos. Até a próxima. Uma moça bonita, de olhar gateado, deixou em pedaço meu coração. Uma onça pintada em seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais. Foi vivido brinquedo, e muito mais. Se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava pintada e ela tava no cio.